Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto. Estava assistindo uma aula. Não era bem uma aula, mas o teólogo que estava explicando o conteúdo do livro que ele produziu. Acabou sendo uma aula e ele citou essa passagem que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, em Números capítulo 11. O título diz: Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. E então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo lavarão o cargo do povo, para que tu só não leves. Pulando para o versículo 24, diz assim: que saiu Moisés e falou a palavra do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome de outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. E então correu o moço e anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. E aquela conversa teológica, que aquele teólogo, ele estava explicando sobre a visão pentecostal e a teologia sistemática que ele produziu, sobre uma teologia na visão pentecostal. E uma obra muito interessante, aquela obra, e ele citou essa passagem, e ele falando que às vezes a gente não se apercebe, não dá o real valor da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque a gente se centraliza mais no Novo Testamento, depois ali do Pentecostes, mas o Espírito Santo já vinha agindo também no Antigo Testamento. E eu falei, é verdade, a nossa teologia, o nosso estudo nem sempre se concentra nesse pormenor. E aí, sobre esse texto que nós lemos, então nós vemos que o Moisés era cheio do Espírito. E aí ele precisava, estava pesado julgar o povo, ele então precisou de 70, foi separado 70 pessoas. Mas eles iriam ajudar Moisés a julgar o povo, mas para isso precisava de uma capacidade. E quem capacita? O próprio Deus vem capacitar aqueles homens, derramando sobre eles o Espírito. E quando eles recebem o Espírito, uma manifestação foi profetizar. Então, que coisa interessante,
que na nossa vida, para que haja uma capacitação para a obra, para o serviço, para o nosso dia a dia, precisa desse Espírito Santo ser derramado sobre as nossas vidas. E a intenção desse propósito, dessa campanha, tem tudo a ver com esse texto, porque se a gente vai buscar a renovação espiritual, precisa ver o Espírito Santo. O agente precisa ser o Espírito Santo. Então, a gente pode, então, buscar mais o Espírito Santo e tirar todo o bloqueio, todo o impedimento de nossas vidas precisa ser tirado, e a gente precisa estar aberto para receber a ação do Espírito, a renovação do Espírito, a capacitação do Espírito Santo. E o que mais interessante é que o Espírito Santo não vai só me escolher por causa da minha sabedoria, por causa da minha capacidade, por causa do meu estudo, por causa da minha teologia. Não, o Espírito Santo pode vir sobre mim, pode vir sobre você, pode vir sobre o obreiro, pode vir sobre o ancião, sobre a criança. O Espírito Santo, ele será derramado na congregação. Porque o Espírito Santo vem sobre todos aqueles que clamam e pedem, estejam dispostos a receber a presença do Espírito Santo. E aí o Josué vê que 2 daqueles que já estavam separados, estavam profetizando lá no arraial. Não estava na tenda, estava no arraial profetizando. E ele viu aquilo e falou, não, tem alguma coisa estranha aí. Porque eu já vi acontecer com Moisés, mas com esses aqui não pode. O Espírito Santo só pode estar sobre Moisés. E ele vai avisar Moisés e fala, olha, tem 2 lá profetizando na tenda, na congregação. E é melhor, eles estão profetizando lá, proíba. Aí o Moisés olha para Josué e fala, não, Josué, você está com ciúmes por mim? Eu não estou com ciúmes. Por que você está com ciúmes? Quem dera que o Espírito estivesse operando sobre todos aqui. Você vê que o Moisés, ele não queria ter esse relacionamento com Deus e com o Espírito. Ele queria que toda a congregação fosse cheia do Espírito. Essa é a visão. Então, é interessante e nos dá uma lição de que, realmente, irmãos, se a gente está enfrentando um período de seca, de deserto, se nós estamos experimentando um período de apatia espiritual, então, o que iremos fazer diante desse cenário? Vamos também largar as armas? Vamos também ficar isolados? Vamos também deixar ser vencidos? Vamos deixar contagiar a frieza espiritual? Não. Precisamos fazer igual Moisés. Vamos clamar, vamos reunir a congregação e que esse Espírito possa tomar todos, um por um. E que o Espírito Santo venha sobre toda a congregação e possa envolver a todos, do menor ao maior, do leigo ao mais sábio. O Espírito Santo será derramado sem medida. Amém? Então eu meditei nessa tarde sobre isso e eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, não, realmente, o Espírito Santo, ele tem operado e ele pode ser derramado sobre nossas vidas. A gente não tem o poder de fabricar avivamento, eu não acredito nisso. A gente não tem o poder de transferir espiritualidade. Mas a gente tem o poder de resistir e orar, e usar a oração como arma. E eu acredito que se você orar, no teu lar haverá avivamento. Eu acredito que se você orar, na tua vida haverá renovação espiritual. Eu acredito que se você orar e clamar e buscar de todo o coração, você vai ver a mudança na tua vida, o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida e te capacitando para a obra. Eu acredito que se a gente orar, a igreja orar, a gente vai passar por esse deserto. A gente vai passar por essa fase
de sequidão, por essa fase ruim, e Deus derramará mais uma vez o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.